neste momento, aqui mais um vídeo nessa manhã. Que Deus a tenha a todos, né? Hoje é um dia de terça-feira, dia 21 de abril, né? Que Deus ele possa nos fortalecer, possa nos dar vida e possa nos dar entendimento acerca do conhecimento da palavra de Deus, para que toda a honra, toda a glória não seja dada a homem, mas sim a Deus. Porque Deus é poderoso, é Ele que liberta, Ele que salva, Ele que cura, Ele que fortalece. O entendimento que eu tenho aprendido durante aí os ministérios aí brasileiros, como eu sou ex lá do Ministério da Assembleia de Deus, é que as pessoas recebem o Espírito Santo ali, dá uns 4 pulos e depois o Espírito Santo vai-se embora e o cara fica sem o Espírito Santo até o outro culto de terça-feira. Recebe esse Espírito Santo no domingo, pula, sarta, canta, grita, fala a língua estranha. Depois, quando termina o culto, o Espírito Santo vai-se embora, a pessoa volta aí normal. E a pessoa agora só vai receber o Espírito Santo se vier no culto, na terça-feira. Esse é o entendimento da Assembleia de Deus. E nas suas casas, vão para o trabalho normal, eles não falam língua estranha, eles não cantam, eles não profetizam, porque eles não têm mais o Espírito Santo. Mas a verdade do Evangelho nos ensina que está escrito no livro de Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo, né? E todos falaram aquelas línguas lá em outras línguas, como o Espírito Santo conseguiu que falasse, mas a multidão de pessoas que estavam lá, eles entenderam as línguas que o Espírito Santo falava, porque era Pato, Medo, Lemita, Capadócia, né? Esses lugares aí estavam cheios de pessoas de vários lugares e foi revelado em cada sentimento para que aquela pessoa não saísse daquele ministério, daquele lugar em vão, daquele culto, né? Para que todo mundo recebesse a palavra de Deus. Hoje na Assembleia de Deus a gente vê as pessoas que se deixam do Espírito Santo, elas pegam e se enchem ali, falam língua estranha, mas não explicam que língua foi que falou, que a pessoa vem no centro para as suas casas. Então a palavra que eu quero ler agora nesse momento é o livro de Atos, no seu capítulo 2, que diz assim, Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um vento realmente impetuoso e encheu toda aquela casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Usamos falar língua estranha naquele lugar, pastores brasileiros, mas todos ouviram falar na sua própria língua. Não era essas línguas que acontecem no Brasil que vocês falam, que não falam na língua de ninguém. É lamá, laçube, cantará, bacá, barrais, e não tem nenhuma explicação disso, mas lá naquele culto teve explicação. Além de que aquele culto não era culto de crente, era culto de católico. Ali rolava cachaça, ali rolava tudo ali, porque aquele povo não era crente.
Os únicos que estavam lá, mais ou menos assim, né? Que era judeu também, eram os apóstolos, né? Que foram cheios ali, né? O 7 diz assim: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que quer, não são todos galileus, todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí, pastor. Os homens estão cheios do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo não foi-se embora, não. O Espírito Santo falou ali na língua de cada um, né? Na sua própria língua, né? A palavra do Senhor que permanece para sempre, né? E para Deus, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: não são todos galileus esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Parto, Medo, Alemita, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia e Frígia e Panfilhas, Egito, parte da Líbia, olha, pastor, parte da Líbia, junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossa própria língua falar das grandezas de Deus, né? As grandezas de Deus, falando assim, lamá, laçube, cantará, marrá. Isso aí não é a grandeza de Deus, porque ninguém vai entender, mas aqui todos ouviram falar na sua própria língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. A maneira do culto é falar a língua estranha, está lá no livro também de Paulo, lá na frente, né? No 1 Corinto, vai ver os dons das línguas, né? E lá a profecia está junto. Pode ver que tá, o intérprete das línguas está perto da língua estranha, né? Quem recebe o dom para profetizar, um recebe o dom para falar a língua estranha e o outro para interpretar as línguas, para que os cultos não sejam em vão, para que as pessoas não venham para casa inocentes. Então, a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, e ela vai dizendo, continuando aqui, diz, glória a Deus, continuando aqui, diz assim, vou continuar aqui abaixo para ficar mais perto, que diz assim, no 13 diz assim: outros zambando diziam, estão cheios de mortos, vocês estão bêbados, estão embriagados, né? Estão cheios de mortos. Pedro, porém, pondo-se em pé, Pedro, porém, pondo em pé com os 12, levantou a voz, disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonho. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. Naqueles dias profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, que fogo e água. Sangue, fogo e água. O sol se escurecerá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Glória a Deus, né? Esses sinais ainda estão esperando acontecer. Esses sinais ainda estão esperando acontecer, né? Mas esses sinais aqui já aconteceu. Se formos olhar a Bíblia Sagrada, já aconteceu, porque isso era para perto, não era para 2000 e tantos anos depois, né? O grande dia do Senhor não ia esperar 2000 e tantos anos, né? Ia acontecer nesses últimos dias, que ali já era, os últimos dias estavam próximos, né? Na palavra do Senhor. Então, eu já quero agradecer aqui a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Esse vídeo é pequeno, de 11 minutos e alguns segundos. E que todos que... Esses vídeos é vídeo de alertamento, né? Então, que Deus abençoe, que todos que estão escutando esse vídeo, que fiquem atentos aos pastores brasileiros. Cuidado com eles são criminosos. Eles matam com a boca. A Bíblia diz no livro de Isaías 56:11, esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são pastores, está no Brasil, nada compreende. Cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. É chamando o povo de ladrão porque não leva dízimo, é chamando o povo de ladrão porque não leva oferta, não prega o evangelho, passa a noite toda pisando no pé dos outros, pulando em banco, quebrando cadeira, rodando, língua estranha, música. Isso não é mandamento de Jesus. Então, observe os sinais das Escrituras e veja o que o pastor brasileiro pratica e saia destas igrejas, né? Glória a Deus.